Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos novamente. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 14, do versículo 1 ao 14, que diz assim: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos. Deixa eu só voltar aqui, meus irmãos. Quando disse Jesus ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. Que o teu Espírito Santo inunde os nossos corações com esta palavra. Que ela venha nos incomodar ao longo da semana. Que venhamos, Pai, a meditar sobre ela durante os próximos dias que o Senhor nos der de vida. E que possamos vivê-la com intensidade, com atenção, Pai, à tua rica glória. Perdoa-nos os pecados e que neste momento a nossa atenção esteja apenas no Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque Cristo Jesus um dia se fez carne, se fez homem para nos dizer, Pai, estas palavras que hoje nós meditamos. Cuida de cada um aqui, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto dessa manhã, a princípio, parece um texto repetido, não é verdade? Afinal, estamos diante de mais um relato de cura de Jesus, que ocorre em mais um sábado, e embora não seja em mais uma sinagoga, mas acontece em mais uma situação de refeição. Nós já vimos relatos anteriores onde Jesus cura num sábado, numa situação de refeição, e aqui nós vemos que ele também é tentado. As pessoas tentam obter de Jesus algo que pudessem acusá-lo. Nós temos aqui, meus irmãos, hoje, diante de nós, mais um relato exclusivo de Lucas, que não está nos outros evangelhos, a respeito de Cristo. E esse relato ele é direcionado principalmente aos gentios daquela época, mostrando Jesus mais uma vez sendo confrontado pelos fariseus e revelando para nós aqui também mais uma vez
verdades que são igualmente fundamentais à igreja em 2026. Portanto, com os nossos olhos atentos ao que o nosso Redentor diz aqui, eu gostaria nessa manhã de meditar com os amados em 3 perguntas, a partir de 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: como Jesus era observado pelos seus inimigos? Essa é a primeira pergunta que nós iremos responder essa manhã. Em segundo lugar, nós haveremos de responder também como Jesus, ele preservou o homem hidrópico. Não apenas curou, mas como Jesus preservou o homem hidrópico. E em terceiro lugar, como Jesus ensina aqui o que é de fato a humildade. Ok? Então nessa manhã nós iremos observar como Jesus era observado pelos seus inimigos, como Jesus preserva aquele homem que estava ali doente e como Jesus ensina o que é a humildade. Abra sua Bíblia novamente, esteja com ela aberta ao longo de toda a exposição e veja comigo nesse momento o que o Senhor diz, o que Lucas nos diz, na verdade, no versículo 1. Olha só o que está escrito. Num sábado qualquer, mais um sábado qualquer, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Quem? Os fariseus. A ala dos judeus que era mais conservadora, aquelas pessoas que observavam a lei com mais atenção e rigor, porque eles entendiam que a salvação ela vinha através das suas obras. Lucas aqui ele não explicita as circunstâncias exatas do convite que foi feito a Jesus, mas pelo estudo histórico nós sabemos que era costume convidar o rabino visitante na cidade para a principal refeição do Shabá, que acontecia logo após o culto no sábado ao Senhor lá na sinagoga, onde esse mesmo mestre visitante ele também era convidado a ler a Escritura e ensiná-la às pessoas que estavam ali na sinagoga. Jesus não era um mestre com formação acadêmica, igual as outras pessoas ali eram, mas ele era reconhecido pela multidão como rabi, como mestre. Então, meus irmãos, ainda que ele não tenha sido convidado por boa hospitalidade, porque as pessoas gostavam de Jesus e queriam ouvir Jesus falar durante aquela oportunidade, durante aquela refeição, nós podemos supor que Jesus ele foi convidado simplesmente para cumprir o costume daquela época. Essa é uma linha de interpretação possível, que Jesus tenha sido convidado simplesmente porque era o costume da época ser convidado para uma refeição após o culto de sábado. Contudo, Lucas aqui ele nos sugere que essas pessoas estavam mais uma vez armando uma cilada para pegar Jesus no erro, porque a palavra que está aí escrita como observar, no grego, paratereo, é até uma palavra que tem um som interessante, né? Paratereo. Eu fiquei falando várias vezes ontem enquanto eu estava estudando. Desculpa, o comentário nada a ver, mas eu precisava compartilhar aos irmãos. Essa palavra, ela significa observar de forma insidiosa, traiçoeira ou escrupulosa. É quando você fica observando alguém de longe, esperando que a pessoa tropece numa casca de banana, que ela vá e cometa um erro, que essa pessoa ela caia num erro, quando um detetive fica observando de longe uma pessoa que ali vai trair o seu cônjuge ou algo do tipo. É uma observação traiçoeira. Lembre-se ainda que alguns sábados atrás, isso foi escrito no capítulo 13, Jesus ele também estava ensinando num sábado qualquer, numa sinagoga qualquer, e ele cura uma mulher que estava encurvada há 18 anos. E isso causou profunda indignação ao chefe da sinagoga e aos fariseus que estavam ali. Porque o chefe da sinagoga, não sei se os irmãos lembram, ele chega e fala logo após Jesus curar aquela mulher: olha, vocês podem vir aqui de segunda
de domingo a segunda, a sexta. Vocês têm 6 dias para virem aqui, mas o sábado não é dia de curar. E Jesus fala: hipócritas, né? Vocês estão falando uma coisa e vivendo outra. Isso dito, meus irmãos, quando Jesus então ele chega no local dessa refeição, aqui no versículo 1, na casa desse importante fariseu, ao invés de encontrar a mesa posta, cheia de comida, esperando ali para ouvirem dele, Jesus ali talvez com o melhor lugar da mesa, ao lado do dono da casa, ele encontra um homem que tinha hidropsia. Essa situação por si só ela não era comum. A presença daquele homem ali naquele local, na casa daquele homem rico e poderoso, não era uma presença comum, não era uma presença esperada para aquele momento. Eu imagino que os fariseus, eles convidaram de propósito esse homem com hidropsia, para que eles pudessem então observar de camarote como Jesus iria agir. Se ele iria de novo curar essa pessoa em um sábado, e então eles pudessem acusar Jesus. Só que Jesus aqui, sem qualquer medo de ser envergonhado ou de causar dano à reputação daquela pessoa que estava recebendo ele na sua casa, Jesus vai lá e antes de curar aquele homem, ele pergunta. O que ele pergunta? Olha o que diz o versículo 3. É ou não lícito curar no sábado? Meus irmãos, essas pessoas observavam Jesus não porque elas queriam aprender de Jesus, não era esse tipo de observação. Eles queriam observar Jesus, eles observavam Jesus com o intuito de acusá-lo. Ou seja, além deles observarem Jesus de forma legalista e externa, apenas a superfície, essas pessoas estavam interessadas no erro e não na verdade. E ao serem questionados se era ou não lícito curar nos sábados, os intérpretes da lei e os fariseus, eles ficam em silêncio, porque Jesus, com aquela pergunta, ele coloca essas pessoas numa sinuca de bico, numa situação sem saída, sem possibilidade de vitória. Porque prestem atenção, se os judeus, fariseus e os intérpretes da lei falassem que era permitido curar no sábado, então eles não poderiam reclamar se Jesus curasse aquela pessoa ali naquele momento. E se eles respondessem que não, eles ficariam com a reputação deles diante daquele homem doente, uma reputação muito ruim, e depois eles estariam indo contra a própria lei que eles defendiam. Porque se é lícito aliviar o sofrimento de um animal no sábado, quanto mais de um ser humano. Na cultura judaica existe uma coisa chamada argumento Kal Vachomer. Esse argumento é um dos midotes que os rabinos explicavam a palavra escrita, que era o uso da interpretação quanto mais. Então, se na lei está escrito que eu posso cuidar de um animal, mesmo no sábado, para salvar esse animal, então quanto mais um homem também é permitido salvar uma pessoa no sábado. Peço que os irmãos abram suas Bíblias comigo em Êxodo 23, versículo 5, nós vamos ler alguns textos aqui agora essa manhã, para tentar entender esse princípio que é colocado diante de nós. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquela pessoa que você odeia, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Então aqui está falando, se para um animal de alguém que você odeia, você tem que ajudar, então quanto mais um homem. Então se aquelas pessoas respondessem que não, elas estariam negando a própria lei. Observe também aí Deuteronômio 22, 4. Nós vamos ver alguns textos, meus irmãos, então tenham paciência. Deuteronômio 22, versículo 4. Diz também, se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta,
ajude-o a levantar o animal. Agora não é uma situação relacionada ao inimigo, mas uma pessoa da mesma nação. Se você vê alguém do seu povo e essa pessoa está passando por necessidade, você tem que ajudar essa pessoa. Agora abra comigo a palavra em Levítico 12, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 5. Diga aos filhos de Israel: se uma mulher receber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Nesse sentido, ela vai ficar contaminada, né? Como se estivesse doente. Como nos dias da sua menstruação, ela ficará o quê? Impura. E no oitavo dia, o menino será o quê? Circuncidado. Depois ele ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. E aí depois ele fala da menina e os dias que ela também irá para poder ficar purificada, para estar pura. Nesses dias ela deveria ser ajudada pelo povo. Nesses dias em que ela estivesse impura, o povo deveria prestar atenção. Vá mais adiante aí para o capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, versículo 5. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por ele viverá. Os fariseus eram pessoas que viviam muito por esse versículo, que eles cumprindo os estatutos e os juízos de Deus, eles haveriam de ter vida. Vamos agora, meus irmãos, pular para o Novo Testamento e ler lá em João, capítulo 7, versículos 22 e 23. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que com ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino, até mesmo, que dia? No sábado. Olha só, aqui está fazendo o link de Levítico com o texto do Novo Testamento. Vocês fazem, Jesus está dizendo isso, vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado, porque vocês precisam contar 8 dias, e se esse dia cair no sábado, vocês vão ter que fazer a circuncisão, vocês vão ter que trabalhar. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Então, mais uma vez aqui, quando Jesus ele faz essa pergunta, se era lícito curar no sábado, Jesus está colocando aqueles homens contra a parede. Mais uma vez, essas pessoas não conseguiram observar qualquer acusação de tropeço de Jesus para que elas pudessem formular uma acusação formal contra Jesus. E você sabe por quê, meus irmãos? Por que essas pessoas não conseguiram formular uma acusação formal contra Jesus? Jesus, o nosso Deus, o Deus Filho, grave bem isso, Ele é sempre santo. Ele é sempre livre de qualquer maldade. E nós, como filhos de Deus, aqueles que levam sobre si o nome de cristãos, também devemos buscar uma vida santa, livre de qualquer malícia, dolo ou maldade. Muitas pessoas às vezes postam nas redes sociais o seguinte: fulano não paga a minha conta, fulano não está me dando o meu sustento, não está colocando pão na minha casa, eu faço o que eu quiser da minha vida. Ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Não é? Às vezes a gente não vê essas questões assim, nas redes, em placas em adesivos em automóvel e por diante. Meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, aquele que deseja servir a Cristo, essa pessoa deve estar disposta a ser observada, e não menos do que foi o seu Senhor.
Não dá para você ficar oculto aí na sua cadeira, vindo domingo a domingo na igreja, sem querer ser observado. Nós precisamos estar dispostos a ser observados. Não podemos esquecer que os olhos do mundo estão sobre nós e que os ímpios nesse mundo nos observam meticulosamente a fim de levantar argumentos para a nossa destruição e para tentar sujar a glória de Cristo. Por isso, veja bem o que você publica na internet, veja bem o que você fala em público. Porque quando surge um escândalo envolvendo uma pessoa que é cristã, isso toma as primeiras notícias dos jornais e da televisão. Não foi assim que aconteceu essa última semana, com um escândalo que teve numa igreja batista lá no Guará, de um rapaz, filho de um pastor, envolvido no escândalo sexual? A primeira coisa que eles informam é que essa pessoa era religiosa, porque o desejo do mundo é criticar, jogar poeira, jogar terra na imagem de Deus. Por isso, meus irmãos, a nossa conduta, ela deve espelhar a de Cristo, não apenas na igreja, entre aquelas pessoas que nós comungamos domingo a domingo, semana a semana, mas nós devemos, com mais atenção e qualidade, zelar pela nossa conduta quando nós estivermos na companhia de pessoas incrédulas. E isso acontece, por exemplo, nas festas de Natal, nas festas de Ano Novo, quando nós estamos viajando de férias e estamos ali no resort, onde você pode beber e comer à vontade, onde você pode fazer o que você quiser, que ninguém te conhece. Nosso exemplo, nosso testemunho deve ser em todos os lugares, porque, como eu falei no culto de Ano Novo, a vida é o nosso palco de adoração a Deus. Quando nós cometemos um deslize, quando nós pecamos em atos ou em palavras, agindo de maneira incoerente com a nossa profissão de fé, nós podemos estar certos que o mundo está nos olhando. Muitas vezes buscando um socorro, buscando ajuda, tentando ver se tem em nós um exemplo de Cristo para poder estar perto de nós, mas na maioria das vezes o mundo vai nos observar com o objetivo de manchar a glória de Deus. Por isso, nós precisamos nos esforçar cada dia para viver como pessoas que andam sob os olhos de um Deus santo. Não cuidem da forma que vocês andam e falam apenas pelo reconhecimento e pela honra que esse mundo dá. Muitas vezes a gente só cuida da nossa forma de falar quando nós estamos em um gabinete público, um escritório de um senador, de um deputado, ou estamos falando diante da televisão, ou estamos dando uma entrevista, aí nós cuidamos da forma que nós falamos. Não, nós precisamos zelar pela forma como nós comportamos em qualquer lugar. Precisamos nos esforçar para ter uma vida pura e humilde aos olhos do Senhor, meus irmãos. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus merece. Em segundo lugar, porque a graça de Jesus nos permite viver uma vida santa. E em terceiro lugar, porque Deus se agrada de nós quando nós somos palco total para a glória dele, e não apenas aos domingos. O silêncio daquelas pessoas diante da pergunta de Jesus mostram não apenas uma dureza de coração, mas também mostram que essas pessoas tinham medo de perder o controle que eles tinham sobre a interpretação da lei. E por isso, meus irmãos, antes de curar o homem com hidropsia, Deus primeiro cura o falso entendimento dessas pessoas diante da lei, para a forma como eles viviam a vida deles. Essa é a primeira cura que Deus realiza naquele dia. Não é a cura simplesmente de um homem que estava doente, mas Deus cura a interpretação daquelas pessoas, porque eles não falarem é um claro sinal que eles entenderam, que eles não poderiam ali se colocar diante de Cristo como solução. Em segundo lugar, eu gostaria de observar com os irmãos essa manhã, como Jesus preservou o homem hidrópico.
Após tomar esse homem pela mão, diz ali o versículo 5, o versículo 4, ele toma esse homem pela mão, ele cura e ele manda esse homem embora. São 3 ações. É comum nós meditarmos na igreja a respeito das 2 primeiras ações de Jesus. A ação de tomar alguém pela mão, depois a ação de curar essa pessoa. Nós costumamos meditar sobre esses pontos, mas eu gostaria de meditar com os irmãos essa manhã na terceira ação de Jesus, que é a ação de mandar esse homem embora. Ao restaurar o físico daquele homem, que era cometido por um acúmulo anormal de líquido seroso nos seus tecidos e nas cavidades do seu corpo, Jesus ele também restaura a dignidade desse homem viver em sociedade. Se aquele homem continuasse ali naquele local, ouvindo o que os judeus iriam falar, ouvindo os ataques dos judeus, aquele homem talvez seria exposto a uma situação constrangedora. Mas Jesus ele liberta aquele homem diante de uma elite que estava indiferente à dor que aquele homem passava. Tenha isso certo. Os fariseus e os intérpretes da lei, naquele dia, naquela tarde, eles estavam indiferentes à situação daquele homem. Eles não tinham interesse em que aquele homem fosse curado. Eles não queriam que aquele homem fosse curado realmente. Eles só queriam colocar Jesus à prova. E quando Jesus manda aquele homem embora, para que ele não se tornasse o ponto focal da controvérsia, e apenas Jesus fica ali para receber a hostilidade, nós vemos que Jesus, ele fundamenta o valor da vida humana e ele cuida das pessoas. Jesus, ele expõe diante daquelas pessoas que a lei nunca proibiu o homem de salvar o próximo, de aliviar o sofrimento das pessoas e de fazer o bem. E esse novo silêncio dos fariseus, porque note, em 2 momentos nesse texto, os fariseus ficam em silêncio. Veja aí, versículo 4, eles porém não disseram nada. Então Jesus vai, cura o homem, manda esse homem, faz uma pergunta novamente a esse homem, e no versículo 6 o que acontece? Eles novamente ficam em silêncio. A isto não puderam responder. Esse novo silêncio dos fariseus não revela uma reverência diante da pergunta de Deus, mas uma derrota moral. Eles não tinham como argumentar contra a verdade. E eu quero perguntar aqui para a igreja essa manhã, meus irmãos, qual tem sido a nossa atitude quanto àqueles que nós precisamos preservar a vida? Será que nós temos nos colocado entre essa pessoa e a bala? Será que nós temos poupado essas pessoas do mal, que de outra maneira essas pessoas estariam sujeitas? Ou só estamos observando o que o governo pode fazer, o que outras entidades podem fazer por essas pessoas, sem de fato nos importarmos com a cura dessas pessoas? Será que no nosso coração realmente existe preocupação que as pessoas aqui ao nosso redor recebam a Cristo como Salvador? Ou apenas estamos ali como os fariseus, observando, ainda que incrédulos? Eu tenho uma ilustração interessante para pontuar essa questão. Um homem, ele ficou sabendo que um programa de assistência do governo iria acabar, então ele foi cedo para a porta desse prédio onde eles entregavam os alimentos, e ele chegou ali cedo para garantir um lugar na fila. Mas enquanto ele aguardava abrirem a distribuição dos alimentos, ele viu um amigo que tinha 4 filhos e ele estava lutando para encontrar um trabalho. E mesmo sabendo que a comida logo acabaria, esse homem, de maneira altruísta, ele oferece o seu lugar na fila para o pai que estava desempregado. E ao abrir mão daquela posição, ele garantiu que a família que estava com mais dificuldades que ele recebesse os alimentos essenciais, enquanto esse homem foi para o fim da fila e no final não recebeu nenhum alimento.
Atos como esse, dessa ilustração, ilustram uma bondade que reflete o sacrifício supremo de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus, ele toma o nosso lugar na fila para a destruição eterna? Ele assume as consequências do nosso fracasso e das nossas limitações, e ele nos coloca na fila para receber a graça eterna de Jesus, de Deus o Pai, onde nós somos servidos pela eternidade à mesa do Cordeiro, com abundância de vida. Meus irmãos, Jesus, ele toma sobre si as nossas dores, toma sobre si os nossos pecados, e ele nos dá salvação. Ele se coloca no caminho da maldição, para que nós fôssemos colocados no caminho da vida eterna. E nós, de forma igual, devemos poupar as pessoas que estão rumo à destruição. Se aquele homem que estava com hidropsia continuasse ali, ele provavelmente seria foco de ataques dos fariseus. Mas Jesus manda ele embora, para que ele fosse poupado. Eu acho isso uma beleza ímpar. Ilustrações como essas não podem existir apenas em histórias específicas que nós escutamos uma vez ou outra. Nós precisamos levar Cristo para as pessoas que precisam ser curadas e assim preservadas da destruição eterna. Em último lugar, como Jesus ele ensina o que é humildade. Por último, nessa parábola, Jesus ele nos ensina o que é humildade, meus irmãos. Note que essa parábola ela não deve ser vista como uma estratégia inteligente para nós conseguirmos destaque nas nossas vidas profissionais, financeiras e acadêmicas. Não é isso que Jesus está ensinando. O objetivo de Jesus aqui é ensinar que a verdadeira honra ela não pode ser conquistada por homens cruéis e ela também não pode ser arrancada das mãos de Deus. Não é só inútil você buscar uma posição de prestígio que você acha que você merece no reino de Deus, como o próprio ato de você buscar essa atenção vai te levar à humilhação daquele que busca vai te levar ao estado de humilhação. Logo, se você não sabe o seu lugar de honra na eternidade, se você não sabe o valor do seu galardão, o que Jesus está dizendo aqui com essa parábola é que você deveria ser humilde e deixar que o dono da festa dissesse para você: meu amigo, suba para um lugar melhor. Você consegue perceber na vida de Paulo, por exemplo, quanto ele era orgulhoso antes de conhecer a Jesus? O quanto ele achava que merecia as posições de destaque, de dar ou não o parecer sobre a vida de pessoas, como ele fez no caso de Estevão. Quando ele conhece a Jesus, tudo muda, porque ele fala que ele era um imundo. Ele fala que ele era ninguém e que ele não merecia nada, mas Deus foi bondoso com ele e deu graça sobre graça na sua vida. Apenas alguém que conhece a Jesus pode ser humilde. Essa é uma característica distinta de todos os crentes no universo. Todas as pessoas que viveram no período bíblico e hoje na história da igreja e são realmente cristãs, são pessoas conhecidas, meus irmãos, pela humildade. É uma característica que está disponível a todas as pessoas. Veja bem, nem todo mundo na igreja tem dinheiro suficiente para socorrer os necessitados, não é verdade? Nem todo mundo também tem tempo ou tem oportunidade para servir a Cristo 24 horas por dia também. Muitas pessoas precisam trabalhar em outras áreas, em engenharia, a construção, enfim, em outras áreas. E nem todas as pessoas têm a capacidade de falar bem e têm a habilidade e o conhecimento necessário para fazerem bem a outras pessoas. Mas
Todo verdadeiro convertido, ele precisa se esforçar para viver com humildade a doutrina que ele professa. Todos nós precisamos de humildade para viver a doutrina que nós professamos. Quem conhece a si mesmo, conhece o seu coração, conhece a Deus como um Deus que é infinito em seus poderes e majestade, conhece a Cristo e tudo que Cristo faz, conhece o Espírito Santo, essa pessoa jamais pode ser orgulhosa. O contrário também é verdadeiro. A ignorância, ela é o segredo do orgulho. E quando Jesus fala ao homem que convida ele àquela refeição, Jesus aqui ele está questionando a sinceridade da hospitalidade daquele homem. Ele diz para aquele homem que se ele realmente desejava retorno naquele investimento, naquele banquete, em ter pago por todas aquelas coisas, ao invés de convidar pessoas ricas e que poderiam pagar para ele o investimento dele, muito melhor e mais vantajoso, mais lucrativo, seria então que ele cuidasse dos pobres, daqueles que não tivessem condição de pagar a bondade daquele homem. Sabe por quê? Porque quem iria assumir a dívida daquelas pessoas pobres era o próprio Deus. Ele iria fazer o pagamento pelaquilo que foi feito pelas pessoas em necessidade. E o pagamento que Cristo pode oferecer, ele excede em muito o pagamento que a pessoa mais rica nesse mundo pode oferecer. Elon Musk, ele pode pagar bilhões, quem sabe trilhões, por um ato de bondade que você possa fazer. Mas Cristo, ele paga pela eternidade. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está aqui colocando para nós essa manhã. Quando nós cuidamos daquelas pessoas que estão em necessidade, daquelas pessoas que estão andando perdidas nesse mundo, drogadas, em vícios de bebida, de apostas, quando nós zelamos pelo nosso comportamento no meio de pessoas que não conhecem a Deus, o que nós estamos fazendo é para que Deus veja e se orgulhe. E o pagamento que Cristo oferece é muito superior ao que esse mundo oferece. Vocês entendem essa lógica, meus irmãos? É isso que Jesus está aqui nos colocando. Então eu chego à conclusão em 3 pontos. Em primeiro lugar, o último lugar diante dos olhos que observam. Irmãos, Jesus foi observado não por curiosidade, mas por hostilidade. Ainda assim, ele não ajustou a sua vida para agradar observadores humanos, mas ele viveu diante do olhar santo do Pai. Tomar o último lugar aqui significa nós vivermos sem obsessão por aprovação, sem medo de perder a nossa reputação, sem a necessidade de vencer todo e qualquer debate público. Eu conheço alguns irmãos na igreja que infelizmente não conseguem vencer esse último ponto. Qualquer debate, eles precisam vencer a discussão. Eles funcionam como advogados que não se saciam com uma decisão de conciliação. Eles querem humilhar aquela pessoa com quem eles conversam. E não é assim que funciona. A pergunta que fica para nós essa manhã, ela é simples e dura. Será que nós vivemos para sermos bem avaliados pelo mundo ou sermos aprovados por Deus? O cristão que escolhe o último lugar é uma pessoa que ela fala com cuidado, que ela age com coerência, que ela vive com integridade mesmo quando ninguém está aplaudindo ou está notando. É uma pessoa que faz a sua parte, ainda que câmeras não estejam gravando, ainda que nenhuma pessoa esteja ali aplaudindo os seus atos. Por isso, seja, por exemplo, fiel na sua administração de recursos, pague os seus impostos ao governo com honra e com decência. Fale apenas aquilo que você deve falar. Não se envolva em discussão torpe. Isso é o primeiro ponto.
Em segundo lugar, o último lugar que preserva a vida do outro. Jesus não apenas ele cura o homem hidrópico, ele assume o centro da controvérsia para que esse homem ele fosse poupado. Cristo ficou no lugar do confronto para que aquele homem pudesse voltar para sua casa em paz. E aqui que está o coração do Evangelho. Alguém que toma o último lugar para que o outro possa viver. Tenho aqui certeza que todos os pais presentes tomariam o lugar de seus filhos se esses estivessem à beira da morte. Tenho aqui certo que se os nossos filhos estivessem se afogando no mar, nós nos lançaríamos ao mar para que os nossos filhos pudessem ser resgatados e nós morrêssemos. É o que Jesus faz aqui nessa situação. Ele se coloca no meio do problema para que aquele homem não apenas fosse curado, mas para que ele fosse poupado. Quantas vezes, igreja, nós temos a chance de nos colocar entre o fraco e a dor? Quantas vezes nós temos tido a chance de nos colocar entre uma mãe que quer exterminar a vida do seu filho e esse filho inocente que não fala, que não se mexe, que ainda está na sua barriga? Quantas vezes nós temos preferido proteger a nossa imagem em vez de preservar uma vida? Tomar o último lugar hoje, meus irmãos, significa nós, muitas vezes, perdermos conforto, abrir mão de direitos, aceitar custos reais para que alguém seja cuidado. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele toma o nosso lugar para que nós não fôssemos destruídos, mas fôssemos preservados pela vida eterna. Quem foi salvo por esse Cristo não pode viver indiferente à dor do próximo. Em terceiro e último lugar, o último lugar que Deus transforma em honra. Deus, Jesus, ele encerra esse ensino mostrando que o reino de Deus funciona ao contrário desse mundo. Aqui, quem disputa os primeiros lugares, perde. Mas quem aceita o último lugar é exaltado. Humildade não é uma estratégia social, nem uma estratégia para você ganhar mais dinheiro. É uma consciência espiritual. É saber quem nós somos, é reconhecer a nossa miséria sem Cristo e descansar inteiramente na graça do nosso Deus. Tomar o último lugar é você parar de competir por reconhecimento, é parar de exigir recompensa imediata dos seus filhos, dos seus cônjuges, das pessoas no seu trabalho, das pessoas ao seu redor, é parar de exigir que o mundo queira prestar honra ao seu santo nome, é parar de ficar dando carteirada, olha quem eu sou, você não sabe quem eu sou. Pare de fazer isso. O convite final de Jesus aqui, ele é claro: deixe que o dono da festa decida onde você irá sentar. Seja humilde. Muito melhor é você ouvir: meu amigo, suba para um lugar melhor, do que você ser rebaixado por ter buscado honra para si mesmo. No reino de Deus, o último lugar não é derrota, é o caminho da verdadeira exaltação. O mundo chama cada um de nós para os primeiros lugares. Dá valor para quem assume o primeiro lugar? Não. O mundo dá valor, dá atenção para quem passa nos primeiros lugares dos concursos, dos vestibulares. O mundo dá atenção para aquelas pessoas que ganham as competições, o segundo lugar não importa. E Jesus, ele nos chama para ser o último lugar. E somente aqueles que aprendem a se sentar nesse último lugar vão realmente, no dia final, descobrir o que é honra. O que é a honra que vem do céu. Amém? Que a palavra tenha falado ao seu coração, meu irmão. Mesmo longa, falada por uma pessoa que tem a língua meio torta, que a palavra de Deus
frutifique no seu coração e gere frutos. Amém? Vamos orar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque é um texto que às vezes parece repetido, tem novidades que são úteis ao nosso conhecimento. Muito obrigado, Pai, por esse texto, muito obrigado por esse relato. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a possibilidade de descobrir coisas novas na Tua palavra. Que o Teu povo viva por ela e que o Teu povo, Pai, tenha alegria no Senhor, contentamento. Que em 2026, Pai, nós não nos preocupemos com a reputação que os humanos nos dão, mas que nós nos preocupemos, Pai, com como o Senhor nos observa, como o Senhor nos vê. Cuida de nós, perdoa-nos os pecados, em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém.